botar aqui. Eu não vi. Tá certo? Mas o que eu vou falar estão em várias. Vai ser várias páginas que eu vou estar comentando, tá certo? Mas aí, a partir do momento que eu for aqui mencionando, eu vou falando para vocês, tá bom? Tô mandando aqui o link. Tá bom? Não se preocupa não, tá certo, Laí? Em relação a isso aí, não. Tá bom? Então, galera, vamos entender aqui. A partir do momento que o ser humano começou a compreender e entender que ele é formado de substância química, que ele ou ela tem e é uma mistura de vários elementos, de vários compostos químicos, tudo bem. Nesse momento aí, o ser humano estava entendendo as suas emoções, sensações, os seus anseios e desejos. E aí vem um momento, certo? Vem um momento que o ser humano descobre o algo extraordinário, tá certo? Vem um momento que o ser humano ele chega na descoberta de algo extraordinário. E o que é? Tá bom? É o fogo, galera. Deixa eu só colocar aqui a foto aqui para compartilhar para vocês. Quando o ser humano descobre o fogo, deixa eu compartilhar aqui a tela. Quando o ser humano entende e compreende que essa descoberta é magnífica, essa descoberta grandiosa, tá aí, tá certo? Essa que eu estou aí compartilhando na tela. Essa descoberta que vai além da compreensão natural e humana, que por muitas das vezes usaram o fogo como algo e um ser sobrenatural, porque ainda não estava na compreensão humana do que é um fogo, do que é realmente isso aí. Isso é literalmente uma reação química. Só existe fogo porque tem o gás oxigênio na jogada. Se não tiver o gás oxigênio na jogada, não tem fogo, tá certo, galera? Mas aí, a partir do momento que o ser humano foi entendendo e compreendendo a manipulação do fogo, tudo na vida começou a evoluir. Tenha certeza disso. Tudo na vida começou a evoluir. A partir do momento que o ser humano descobriu o fogo, tudo na vida começou a evoluir. Então, entenda bem, tá bom? Tem aluno que está chegando aí, ó, tomando frequência, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quando eles começaram a entender e compreender sobre a manipulação e como poderiam gerar fogo de diversas maneiras, seja através de atritando rochas, madeiras. Eu até mencionei na aula de manhã que tem uma série, que tem um documentário que passa nos canais fechados, que é Largados e Pelados. Para quem assiste, não sei se vocês assistem, têm acesso, mas para quem assiste, vê o sofrimento das pessoas que querem participar dessa aventura em um ambiente hostil, sem quase nada, e tem que gerar o fogo ali. A gente vê como é que era o ser humano na época que não tinha acesso a nenhuma informação e tinha que ter alguns recursos naturais para criar, para poder fazer ali o fogo. Certo, Emily? Show de bola. E Emily disse que já assistiu, né? E naquele momento ali, normalmente, a preocupação de muitos é a comida e o fogo. Isso mesmo, Laírto. É isso mesmo. Já assisti Lagados e a pessoa vê o sofrimento para viver, para esse povo antigo. Verdade, é verdade. Ali mostra literalmente como é que era a evolução do ser humano enquanto o ser humano, enquanto ele próprio, na evolução dele mesmo, em relação à parte da alimentação e à parte da sobrevivência. Mas aí, galera, entenda bem, começou a dominar, isso mesmo, Gabi, começou a dominar o fogo. Dominando o fogo, começou a
eles começaram, estava vendo que estava aqui travando o vídeo, eles começaram a derreter rochas, derreter minerais e adquirir alguns elementos, como ferro, começaram a fazer espadas de ferro, escudos de ferro, armadura de ferro, panelas de ferro, começaram a extrair o cobre, começaram a fazer armas de cobre, começaram a extrair a prata, começaram a fazer armas de prata, objetos de prata, talheres de prata, começaram a extrair o ouro do mineral, mas só conseguiram fazer isso porque dominaram a primeira técnica, que foi a técnica da combustão, da queima, do fogo. Então, tudo isso é uma evolução química. Entenda bem. E aí, a partir do momento que foi evoluindo, desde o início do ser humano, eles não chamavam isso de química, galera. Não chamavam de química. Chamavam de quê? Até então chamava de misticismo, de bruxaria, de magia, de alguma coisa que algum Deus deu, forneceu, até passar por muitos e muitos e muitos anos e chegarmos na era de Cristo, na era da evolução, já no entendimento e compreensão um pouco mais diferente do que era essa parte evolutiva da química, evolutiva dessa ciência exata e natural, e começar a chamar de um nome que é titulado como alquimia. E o que é uma alquimia? Vamos colocar aqui, ó, para você entender bem rapidinho, tá bom? Alquimia. Vamos ver aqui no compartilhamento da tela, tá certo? Os alquimistas, esse desenho aí mostra um pouco, tá certo? Da alquimia, que é, claro que essa foto aí representa a alquimia já do século XV, século XIV, tá bom? Uma alquimia muito mais detalhada, trabalhada, mas a alquimia em si, naquela época, na época ainda que as pessoas estavam compreendendo, entendendo que uma explosão, que fazer uma mistura de duas ou mais substâncias, de pegar uma erva e estaria ali um óleo, de pegar ali uma pele de um animal e extrair o óleo, tem registros que pegavam vísceras de animais e extraíam e adquiriam ali uma substância. Tudo isso foram ideias alquimistas que geraram na ideia química, que gerou na ciência exata, na ciência comprovada e numa ciência que eu posso fazer experimento e comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, galera, preste bem atenção. A partir do momento que os seres humanos começaram a compreender e entender isso aí, eles foram evoluindo. E na evolução, em vez de chamar de alguma ideia abstrata, alguma ideia do além, algo que era sobrenatural, começaram a chamar de algo filosófico e, ao mesmo tempo, científico. Mas era mais uma arte, era mais uma prática, era mais uma filosofia, uma crença a se crer, do que simplesmente uma ciência a se comprovar. Mas serviu para a química. Porque os alquimistas, al de Deus, quimia de mistura, alquimista quer dizer a química de Deus. Podia ser o Deus cristão ou o Deus de qual que fosse a nação assim que entendesse qual era o seu Deus. Mas esse nome aí, alquimia, quer dizer a química de Deus, tá bom? E aí, essa alquimia defendia algumas ideias principais. Essas ideias principais estavam sendo a cada vez mais colocadas em práticas e colocadas em vigor. E quais eram? Era transformar qualquer mineral ou objeto em ouro. Que teoria era essa da alquimia? Teoria da pedra filosofal. Não sei se vocês já assistiram já Harry Potter. E do filme do Harry Potter, o primeiro filme, se não falar a memória, é sobre a pedra filosofal. E nesse momento aí, tem aluno mandando aqui zap, eu não tenho como responder agora, né? Mas depois eu respondo.
E nesse momento, tá certo? Nessa teoria, que era transformar qualquer metal em ouro, que era para transformar qualquer que fosse ali o objeto em ouro, eles estavam derretendo e estavam aplicando toda a tecnologia e todo o conhecimento sobre o fogo. E, ao mesmo tempo, eles estavam tentando descobrir substâncias que ao ingerir ela, ao beber ela, ou injetar ela, chegava a ter imortalidade. O nome disso era elixir da longa vida. Então, essas teorias alquimistas, que eu vou falar hoje, que estou falando agora, a gente vai conversar depois mais sobre isso, foram ideias filosóficas, ideias alquimistas que deram benefícios no futuro. Como, por exemplo, quando uma pessoa estava doente, iam procurar as pessoas que eram as mais conceituadas no planeta, os alquimistas. Esses alquimistas eram ao mesmo tempo médico, era ao mesmo tempo doutor, era ao mesmo tempo professor, era ao mesmo tempo uma pessoa que era o sabedor do conhecimento, o dono da sabedoria. E levava ali o problema para ela. Quando chegava lá no problema, vamos supor que fosse uma enfermidade, e a enfermidade fosse uma diarreia, aí chegava lá com o problema da diarreia. Descrevia qual era o problema, aí o alquimista passava, prescrevia aquele elixir da longa vida. E aquele elixir da longa vida, por muitas das vezes, ele estava testando e colocando ali em prática se ia matar ou se ia curar. E se curasse, ia ver ao longo do tempo se a pessoa ia durar ali muito tempo. E por muitas das vezes geravam ali medicamentos, porque davam substâncias que sanavam a enfermidade, a diarreia, a dor de cabeça, a febre, qualquer que fosse a enfermidade ali naquela época, e ali estavam descobrindo medicamentos, estavam descobrindo substâncias, fármacos, que posteriormente viraria aí as medicações que nós usamos hoje. Olha que bacana, gente. E do mesmo jeito que eles estavam descobrindo, desenvolvendo materiais, vidrarias, equipamentos químicos, que na época eram alquimistas, para desenvolver melhor substâncias que gerassem o elixir da longa vida e que pudesse também derreter, literalmente, fundir, fazer com que a rocha derretesse para chegar ali na pedra filosofal. Isso, galera, por muitos anos, mas por muitos anos mesmo, isso aí foi defendido e criado. Mas chegou uma época do século, já no século XVI, esperando o século XVII, que surgiu um conhecimento mais agora concreto que eu posso fazer e provar, que é a química. E essa química, galera, é uma química que é dividida em 2 níveis. Preste bem atenção. Eu vou falar sobre isso e aí eu encerro e vou falar sobre o experimento que eu vou pedir para vocês fazerem, tá certo? A química, galera, que eu vou botar aqui, ó, ela é dividida, que a gente vai estudar, tá bom? É uma ciência, ó, é uma ciência em 2 níveis. E que são esses 2 níveis? Que níveis são esses que a gente vai estudar hoje? É o nível... Deixa eu descompartilhar aqui a tela aqui, para a gente agora voltar. É o nível macroscópico e nível microscópico. Deixa eu colocar aqui, microscópico, ok? Microscópico. E aí, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui o link aqui. Já. Deixa eu só botar aqui. Já. Deixa eu só botar aqui o link aqui, a galera do segundo ano não ficar aqui pensando que eu não vou dar aula também, né? Se não dá errado aqui, tá bom? Espera aí. Só um momentinho, viu, galera? Pronto. Deixa eu botar aqui outro aqui. Beleza. Voltando aqui. Então, galera, no nível macroscópico,
a gente consegue compreender e ver as substâncias. Então, vamos supor, eu estou pegando aqui nessa cabeça desse carregador, é no nível macroscópico. Eu estou pegando aqui, ó, nessa caneta, é no nível macroscópico. É no nível que eu estou entendendo e compreendendo, tá certo? É no nível que eu estou aqui fazendo com que eu possa sentir e tocar. Então, isso aqui eu chamo de macroscópico. Agora, do que é feito essa cabeça desse carregador? Quimicamente falando. Do que é feito esse lápis? O que está aqui dentro desse lápis? O que está dentro aqui desse carregador? Então, se é plástico, vamos lá. Tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio. Se tem metal, vamos supor que pelo menos tem aqui ferro, cobre, tá bom? Uma liga metálica de zinco. E aí, quando eu digo o que é que tem aqui dentro, eu estou falando no nível microscópico. Então, são duas coisas que a gente tem que compreender na química. A gente compreende a química no nível microscópico e a gente coloca em prática a química no nível macroscópico. Então, são dois níveis que a gente vai ter que estudar e compreender para a gente evoluir, certo? No nível microscópico e no nível macroscópico, tá ok? No nível microscópico, eu não vejo só um copo de água. Eu vejo lá que lá tem hidrogênio, tem oxigênio, tem os outros componentes químicos na mistura. Mas no nível macroscópico, eu digo, é um copo de água. Eu vou beber agora. Entende? Boa tarde, Dani. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Então, alunos da primeira série, eu quero que vocês tirem as vossas dúvidas em relação ao nível macroscópico e microscópico. Depois disso aí, se vocês perguntarem, eu vou explicar o experimento de vocês de hoje, tá bom? Não acabou a aula ainda não, tá certo? Deixa os alunos aí da segunda entrarem. Daqui a pouco a gente conclui com vocês e começa com eles. Alguma dúvida aí, gente? Da primeira série? Alguma dúvida? Não. Pronto. Entenderam aí o nível macroscópico, que é a olho nu, aquilo que eu estou enxergando, tocando, vendo. Só que dentro daquilo que eu estou tocando, que eu estou vendo, por exemplo, eu estou aqui tocando no meu celular, no notebook aqui na mesa, na parede. Mas essa parede, essa mesa, esse notebook, são feitos de substâncias químicas, de elementos químicos, de compostos químicos, de substâncias químicas, que eu não consigo ver e compreender os meus olhos. Então, se eu não consigo ver e compreender os meus olhos, é isso que nós vamos estudar na química. Nós vamos estudar a parte que é microscópica, entender as misturas, para poder colocar em prática no nível macroscópico. Tá certo? Ok? Então, agora vamos para o experimento, tá certo? Vou anotar aqui, ó, o experimento da primeira série. Tá bom? E aí a gente começa a aula da segunda. O experimento da primeira série. Experimento da primeira série. O tema do experimento é... Ó, preste atenção no tema aí que eu vou colocar escrito para vocês, tá certo? O tema é manipulando o fogo na água, ok? O nome do experimento é manipulando o fogo na água. Notaram aí? Manipulando, turma da primeira série, manipulando o fogo na água. E aí o que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de água, vão precisar de fósforo, ou fogo qualquer, né? De vela. Aí eu vou botar fósforo. Espera aí que o segundo ano começa a aula, viu? Só um momentinho, viu? Água, vela, fósforo e bexiga. Tá bom? Ó, os materiais são água, vela, fósforo e bexiga. O que vocês vão fazer? Preste bem atenção, porque aí, no final da aula de hoje, eu vou fazer um vídeo novamente dizendo quais são os experimentos, certo? Vocês vão pegar a bexiga de encher,
colocar a bexiga para encher lá na torneira, tá bom? A bexiga, para encher a torneira lá. Você precisa encher a bexiga toda de água, tá bom? Coloca lá uma quantidade lá que tem pelo menos, não até a metade, mas menos do que a metade, e fecha a bexiga, ok? Você acende a vela, coloca a vela na vertical, tá bom? Coloca a vela na vertical, certo? Pezinha, coloca o fogo na vela, e aí você vai aproximando a bexiga próximo ao fogo, ok? Você vai aproximando a bexiga próximo ao fogo. E ali vocês vão filmar o procedimento e vão mandar no meu privado. Vão filmar o procedimento e vão mandar no meu privado. Lá vocês vão dizer que é experimento de química, tá bom? Que vocês estão manipulando o fogo na água, ou seja, vocês vão colocar o fogo lá na vela e vocês vão ver que na evolução da química, na evolução do fogo, houve a evolução de todos os entendimentos e compreensões. E aí você vai chegar e pegar aqui a bexiga cheia de água, claro que é amarradinha, num local aí que, pelo algum erro aí, você possa colocar, tá certo? Posso sim, eu vou fazer um vídeo, tá certo, Emily? Explicar depois isso aí, lá no vídeo. Eu faço o vídeo e boto lá no grupo, tá certo? E aí você aproxima, e aí você vai anotando o que está acontecendo, termina o vídeo, chega a conclusão e envia para mim. Vocês têm até dia 10, certo? Até dia 10 de maio de 2021, para fazer esse vídeo com esse experimento, esse passo a passo aí que eu disse, e mandar para mim, certo? Valendo já também uma nota. E aí daqui a pouquinho eu coloco no link, eu coloco o link da atividade que eu expliquei hoje para vocês aqui, certo? Da evolução da química até chegarmos no nível macroscópico e microscópico. Tá ok? Alunos da primeira série, muito obrigado pela paciência de vocês. Peço novamente perdão e desculpa por ter iniciado mais, não no horário certo, atrasado. Bom, me perdoem, não faço isso, mas novamente eu peço aqui perdão a vocês. Bom, desde já agradeço a participação. Quem não ainda respondeu a atividade, quem não respondeu ainda a frequência, eu vou mandar novamente o link aqui, tá certo? Para vocês clicarem, responderem, e depois vocês clicam aí para concluir, tá certo?